eu sou a Inês Gaia e este é o meu podcast. Sejam muito bem-vindos à nave do autoconhecimento. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nave, a mais uma viagem. Mais uma viagem que eu já queria muito ter. Este podcast é sempre uma oportunidade para mim de conhecer pessoas que já admiro e de trazer pessoas e amigos de valor, para vocês também os verem, né? Trazê-los aqui a esta luz. Então, hoje tenho um livro para vos sugerir, mais uma sugestão Albatroz, e o livro que eu escolhi, inspirado aqui na minha convidada, é o 4º volume. Eu estou farta de sugerir este livro porque, de facto, é o livro... É talvez o meu livro favorito, e na realidade são 4 volumes, e este é o quarto, que é Conversas com Deus, o despertar da espécie para a grande evolução da humanidade. E foi intuição minha, e agora vou apresentar a minha convidada de hoje. Tenho aqui comigo uma mulher com 30 anos de caminho no desenvolvimento pessoal. É muito caminho. Muita experiência em várias terapias holísticas, formação em psicologia transpessoal, mas foi nas constelações sistémicas que encontrou o seu verdadeiro propósito. É autora de um livro, Saber Quem Fui para Viver Quem Sou. Eu adoro este título. Portanto, quem eu tenho hoje aqui é a Paula Ponce. Gostaste da minha sugestão inspirada em ti? Adorei. Gostas? Já leste também? Já li. Se calhar este quarto não sei quando é que saiu, mas este quarto livro ainda não li. Mas o Neale Donald Walsch é assim, e as Conversas com Deus é assim uma referência para mim, na abertura do meu caminho. Então acertei em cheio. Para mim é mesmo o meu livro, é o livro da minha vida, não é? Sim, que transformou sim. o primeiro, não é? O primeiro livro, já não me lembro, que se li, não sei, há mais de 10 anos talvez, e que de repente eu tinha respostas para as perguntas que sempre andei a fazer. É? Exatamente. É bom. E sabes uma coisa, Inês, há um livro muito interessante dele que poucas pessoas falam, mas que eu adoro, que é o Conversas com Deus para Adolescentes. Olha, não conhecia. É um livro interessantíssimo, porque são questões que os adolescentes fazem e que os pais não conseguem responder, e o Donald Walsch responde através de Deus. E eu, quando li aquele livro, eu disse assim, eu um dia tenho que fazer qualquer coisa com adolescentes, porque aquele livro é brutal. E tu, quando estás a ler, tomas consciência de várias questões que tu tiveste naquela fase da tua vida, na adolescência, e que não tinhas respostas. Então é como se fosse um recuar no tempo, é maravilhoso. Olha, é interessante tu estares a falar dessa tua vontade de fazer alguma coisa com adolescentes, que é uma das vontades também do meu companheiro, do Rui, engraçado. que faz hoje trabalho com homens eu sei. adultos, mas que tem essa... Ainda eu quero trazer cá para falar disso, talvez assim para lhe dar um empurrão para ele se aventurar nesse projeto de realmente trabalhar com jovens, não é? Com adolescentes. É muito importante, porque, em primeiro lugar, porque têm chegado muitos jovens a mim, e cada vez de uma idade mais tenra. Não é? Quer dizer, eu nunca no passado fiz constelações a crianças de 5 anos, 12, 18, 15, 20. Mas eles vêm conscientes de que querem fazer também esse trabalho? Sabes que, quer dizer, a partir dos 18 anos vêm, não é? Mas eu lembro que a criança mais pequenina que eu tive tinha 5 anos. E foi giríssimo, porque aquilo para eles tem que ser um jogo, não é? Não pode ser uma coisa assim muito densa, não é? Tem que ser uma brincadeira com as peças. E ele veio porque a relação com a madrasta não era boa, portanto também tinha separado do pai. E fizemos uma brincadeira. Eu disse, olha, vamos fazer aqui 2 jogos. O primeiro é um jogo que tu queres. E ele agarrou nas peças e começou a desenhar um barco. E a mãe olhava para mim e dizia assim, ele adora barcos. E eu disse, eu sei, eu já percebi. E eu disse, então agora vamos fazer um jogo meu, que posso sugerir um jogo? E ele disse, sim, claro. E eu pedi para ele começar a pôr as peças. Escolhe uma peça para ti, para o teu pai, para a tua mãe. E depois íamos movendo as peças. Então, e o que é que tu sentes se eu mudar esta peça para aqui? Ele disse, sinto muito melhor. Assim. Ok, percebes? eles são super intuitivos. E depois, no fim, foi muito interessante, porque eu disse assim, então já está aqui tudo? E ele olhou para as peças e disse, não, falta o meu avô materno. O pai da minha mãe. E eu naquele momento olhei para a mãe que estava presente e vejo a mãe a chorar.
E eu disse, então escolhe uma peça para representar o teu avô. E ele escolheu a peça e disse assim, agora já está tudo, agora já me posso ir embora, já posso ir brincar. Já estava tudo Estava tudo na sua ordem. E eu vi a mãe a chorar. Brutal. No dia seguinte a mãe mandou uma mensagem e disse-me, Paula, não vais acreditar. Eu há 3 anos que não falava com o meu pai. E agora tenho um almoço combinado com o meu pai. E portanto, o que é que aquela criança foi pedir? Para incluir o avô. Exato. As crianças não aceitam exclusões. Que lindo! Não aceitam exclusões. As crianças fazem o que for preciso pelo sistema familiar. Então, aquele miúdo, o tema foi através da madrasta, mas o mais importante não era a madrasta. O mais importante era o avô, que ele sentia falta que tivesse fora do sistema. Bem, incrível, e ainda bem que começámos por aqui, não é? Por falar do futuro, não é? Sim, Destas crianças que são o futuro, porque eu às vezes digo, nós, não é? A minha geração, as gerações para trás, começamos muitas vezes neste caminho, não é tarde, mas é já quando nos damos conta que estamos a precisar de cura, não é? E cada vez vejo que este trabalho de autoconhecimento, de cura, começa a chegar às faixas mais jovens. Mais jovens. E é incrível que isso possa realmente acontecer, não é? Sim. E porque eu lembro quando comecei este meu caminho, portanto foi a seguir à morte do meu pai, tinha 30 e tal anos, mas eu quando vejo, e tive essa sensação, já era um bocadinho tarde, ou seja, é como se eu sentisse que tinhas que idade? Tinhas 30 e qualquer coisa? Tinha 32 anos. Mas a sensação que eu tinha era que já era tarde, percebes? E hoje quando vejo adolescentes 18, 20, eu fico tão contente, porque eu digo assim, eles vão fazer um caminho muito mais fácil do que aquele que eu fiz, percebes? Muito mais fácil. Então isto não é uma coisa que escolhe idades, não é? Isto é uma coisa que escolhe tempos. Exatamente. E o tempo de hoje é um tempo que exige, e tu sentes isso obviamente no teu trabalho, é um tempo que exige profundidade e que exige que nós nos conheçamos a nós próprios para perceber como é que podemos aliviar a nossa vida. Porque eu digo sempre isto, os nossos pais e os nossos avós, os nossos bisavós, ainda por cima, quer dizer, ainda mais para aí, viveram coisas terríveis que nós não temos a mínima noção. Viveram guerras, passaram fomes. Nós não temos a noção, porque não temos isso hoje. Estou toda arrepiada. Não é? Mas, repara, e eles não tinham, eu digo sempre isto, e eles não tinham a quantidade de terapias que nós temos hoje. Não tinham esses recursos. Não tinham os recursos. Então, quando tinham uma dor e quando tinham um trauma, eles ficavam presos aí. Exato. Nós hoje temos essa possibilidade. Pá. Não é? Paula, eu uma vez fiz, sabes que eu agora em alguns retiros meus faço um ritual de rezo aos nossos avós para pensarmos neles verdadeiramente, nos conectarmos verdadeiramente com quem eles foram, com o contexto em que viveram, porque nós somos resultado disso, de facto. E eu acho que às vezes nós temos uma tendência para nos distanciarmos demasiado, parece que já foi uma coisa tão atrás, mas está tão perto e tão dentro. E sabes onde é que eu aprendi isso? Numa cerimónia xamânica, com um xamã que partilhava a medicina do São Pedro, e a estrutura da cerimónia é exatamente, são as 4 portas, parece quase um temascal, mas é feito na rua, de dia, ao sol e na força da medicina. E então em cada uma das portas tu tinhas de te conectar primeiro com os teus avós homens, depois com as tuas avós, depois, e imagina, e é um rezo aberto. Tão bonito. É um espaço aberto para tu comunicares verdadeiramente com o seu espírito, agradeceres e entrares num espaço de perdão. E eu, desde essa cerimónia, ainda percebi numa camada mais profunda a importância de fazer esse trabalho, de honrar verdadeiramente os nossos ancestrais, os nossos avós, até para percebermos de um outro prisma, de um outro lugar, quem foram os nossos pais como filhos. Exatamente. Não é? Exatamente. Sabes que é muito interessante porque nós temos uma visão muito curta, não é? Da vida e daquilo que se passou lá para trás, porque não faz parte da nossa vivência, não é? E nós registamos muito mais facilmente aquilo que vivemos, não é? E quando eu comecei a fazer constelações e comecei a ver as dores dos bisavós,
dos avós, tudo o que eles passaram, sabes, nasce uma compaixão e um sentimento de gratidão porque eles pagaram um preço muito alto. Um preço altíssimo, que nós hoje em dia, felizmente, temos possibilidade de não o fazer. Exatamente. Mas quando conseguimos olhar para essas pessoas que são os nossos antepassados, porque a nossa vida veio dali. A nossa vida veio dali, não é? E não é só dos nossos pais. Percebes? Há muita coisa que aconteceu para a vida chegar até nós. E quando nós vamos buscar essa força e quando nós vamos reconhecer essa ancestralidade, nasce uma força dentro de nós, uma coisa inacreditável. Percebes? Porque nós temos informação, dentro do nosso corpo, nós temos a informação biológica disso tudo. Percebes? Há pessoas que me dizem assim, eu não quero saber do meu pai porque eu tenho uma relação péssima com o meu pai e eu quero que ele esteja longe. E eu digo, desculpa, mas não é assim. Isso não é possível. Tu podes rejeitar. Claro. Podes rejeitar com a tua consciência. Mentalmente, mas inconscientemente. Claro. Isso é impossível. Porque repara, nós somos todos, o resultado de um espermatozoide e de um óvulo. Não é? Todos. Então, isso está cá dentro. Não é? Portanto, o teu pai está cá dentro, a tua mãe está cá dentro e o teu pai é o resultado de outro espermatozoide e de outro óvulo. Então, se tu rejeitas uma parte de ti, tu caminhas pela vida, mas não vais completo. Percebes? Então, é esta parte de nos apaziguarmos com os nossos antepassados, pais, avós, etc., é verdadeiramente aquilo que nos torna completos. E isso é... mesmo que nós não os tenhamos conhecido, porque tu sabes, obviamente, que na filosofia xamânica e nas tradições xamânicas, nós podemos ser afetados por coisas que aconteceram até há 7 gerações atrás. Ninguém conheceu o seu trisavô ou quadravô, não é? Mas está cá, quer queiramos, quer não. Biologicamente está cá. E está a informação biológica e também então... E aí vem do transgeracional e da epigenética e também está a informação genética das memórias, percebes? Das memórias. Nós não sabemos o que é que aconteceu, mas está cá essa informação das memórias, dos traumas, das dores. Certo. E o que eles não conseguiram resolver, mais à frente alguém vai ter que resolver. Não sabem que geração, mas mais à frente alguém vai ter que resolver. Então, eu sinto que nós hoje estamos... Nós, com esta consciência, estamos numa era de uma grande responsabilidade. Enorme responsabilidade. É curar o que está para trás para conseguir aliviar as gerações para a frente. Certo. E sabes que eu às vezes tenho uma sensação de que as constelações, não sei se isto é uma ideia que eu tenho ou se é real, de que agora há uma nova vaga desta temática da consciência sistémica, das constelações, estão livros a surgir, como é o caso do teu, outros livros que estão a surgir, e isto faz-me, não é? Eu gosto de refletir, que é um sinal. Porquê? Não é? É um sinal de que nós precisamos de fazer esta cura coletivamente. Sim. Não é? E o Bert Hellinger já não está cá entre nós, mas estão cá todos está o seu legado. Sim, não é? ele deixou um legado brutal. E é muito interessante tu referires isso, porque eu já faço constelações há muito tempo e notei uma diferença clara, uma mudança clara, antes da pandemia e depois da pandemia. Ok. E também me levou a refletir, que foi o que é que está a acontecer aqui e o que é que está a mudar e o que é que nos está a ser pedido. E a mudança nítida que eu notei foi, antes da pandemia, os temas que apareciam nas constelações eram essencialmente temas do inconsciente pessoal e do inconsciente familiar. Ok. Ficávamos aí. Okay. Depois da pandemia, começaram a surgir os temas do inconsciente coletivo. Feminino e masculino. Ok. E porquê? Porque, de facto, de repente, não é? Um vírus que ninguém consegue ver a não ser microscopicamente, muda isto tudo. Põe tudo em perspectiva novamente. Põe tudo em perspectiva, liga ao mundo todo, não é? E de repente... E porquê? Percebes? E aquilo que eu comecei a notar foi isso. Ok, vamos ter que curar coisas do inconsciente coletivo. E é muito interessante porque de repente estamos numa constelação
e sem sabermos porquê, porque quando abrimos um campo não sabemos, vamos ao tempo dos descobrimentos, vamos ao tempo da guerra do ultramar, há muita coisa para sarar aí ainda. Vamos ao tempo da Primeira e da Segunda Grande Guerra, e eu, como tenho uma costela alemã, normalmente os temas dos alemães aparecem-me sempre, não é? Então, de facto, ao tempo da Inquisição, etc. Percebes? Portanto, nós não podemos pensar que, pelo facto de terem passado já centenas de anos, que as coisas estão resolvidas. E há muita gente com dificuldade em falar em público. E porquê? Eu questionei-me sempre isto, ainda antes de conhecer constelações. E quando eu vejo isto nas constelações, percebo, ok, estamos a falar do tempo das câmaras de gás. Ok. Percebes? Faz essa ligação. Claro, porque salta no campo. Ok. Percebes? Pessoas agarradas ao pescoço e não consigo respirar. Percebes? Incrível. E portanto, isto de facto dá outra perspectiva, que é, nós não estamos aqui só já a tratar da nossa história pessoal, de apaziguar a nossa história pessoal e a nossa história familiar. Nós temos que ir mais fundo e temos que ir mais longe. Porque há de facto muita coisa para curar. É por isso que eu digo, é preciso muita cura, e é preciso muitos consteladores, e é preciso muitas pessoas que estejam no trabalho de cura, porque de facto há muito trabalho para fazer. Sem dúvida. Percebes? Sem muito, dúvida. muito. Não é? Eu tenho uma curiosidade, Paula, de tantas... Tu aos 32 anos entraste neste mundo, não é? Sim, não por aqui, claro. Sim, primeiro. exato, mas... Ou seja, fizeste imensas coisas, sei que tens formação em psicologia transpessoal, que tens formação em florais de Bach, que tens formação em Reiki, enfim, deves ter por aí montes de coisas. Primeiro para me curar a mim, claro. Claro, sempre. Claro. Porquê as constelações? Porquê é que tu sentiste, não? De tudo, é isto que eu me quero dedicar. Olha, é muito interessante essa questão, porque eu... primeiro fiz de facto muita coisa porque eu sentia que precisava de me apaziguar internamente, não é? Com a minha história. E à medida que ia caminhando, eu sentia que completava qualquer coisa dentro de mim, mas havia sempre uma sensação de que ainda falta algo. Percebes? Ainda falta qualquer coisa. Falta aqui qualquer coisa que eu não sei explicar o que é. E um dia, porque o universo é maravilhoso e normalmente empurra-nos para aquilo que ele precisa, não é? E um dia, isto é surreal, não é? Um dia eu entrei numa loja de cristais e em Alvalade nunca mais voltei àquela loja. E quando ia a sair, ela disse-me assim, olha, não se importa de me deixar o seu mail? E eu disse, sim, está bem, ok. Deixei o meu mail. E aparece-me um mail dessa loja, não recebi mais nenhum mail, nem sei se a loja ainda hoje existe, um mail que dizia workshop relações de casal. E eu pensei assim, se calhar é melhor eu ir, porque isto não está a funcionar muito bem. Então já estava com 2 divórcios e eu disse assim, se calhar é melhor eu ir, porque há aqui qualquer coisa que eu não estou a ver. E fui, eu nestas coisas quando sinto, é como se alguém me empurrasse, não consigo recusar, percebes? Ou seja, nem penso muito, ok, eu olhei e inscrevi-me, já lá estou. E dou comigo, isto há uma data de anos atrás, dou comigo numa sala com 120 pessoas, uma mexicana a constelar. Eu sou péssima para nomes, mas eu nunca mais me esqueci do nome dela. Mínima, uma mulher baixinha, mínima. E eu começo a ver aquela mulher a constelar temas duríssimos de violações, suicídios. E eu, depois de uma constelação, as pessoas saem com outra cara. Uma rapariga que foi, violada pelo pai durante muito tempo, com a conivência da mãe. E eu vejo aquela rapariga a sair da constelação com outros olhos. E com outra, a energia era outra. E eu digo assim, que é isto? Que é isto? Que magia é esta? Como é que eu andei de olhos fechados este tempo todo? Percebes? E eu disse assim, isto é mágico, é isto que eu quero fazer na minha vida. Foi mesmo um encontro de alma. Foi assim uma coisa de dizer, eu não posso perder mais tempo. Percebes? É isto, eu quando vi aquilo disse assim, é isto que eu andei à procura. É aquela peça do puzzle que me faltava. E depois fui para a net procurar, etc, o que é que havia. E é muito interessante isto porque durante 2 anos
eu não consegui pegar naquilo. Sabes? Ok. E questionava-me, porquê é que eu, depois de ter visto aquela maravilha, porquê é que eu não peguei logo nisto? Porquê é que eu não fui fazer formação? Precisavas do teu tempo ou precisavas de que alguma coisa acontecesse na tua vida para te dar o... Sabes, eu hoje, para mim é claro, a resposta na altura não foi, eu ainda não estava preparada. Percebes? Porque um trabalho de constelações é muito interessante porque eu sou de matemática, portanto, durante toda a minha vida eu trabalhei muito o meu lado racional. E portanto, 1 mais 1 era igual a 2, etc. E apesar de ter feito essas coisas todas, ainda havia aqui algumas coisas que eu precisava desconstruir. E no teu tempo chegaste lá? Sim. E precisei de 2 anos, percebes, para fazer esse trabalho. Porque essencialmente é um trabalho de não controle. De muita doação. Muita doação. O Barthes ainda tem uma frase que eu adoro, que demorei muitos anos a entender. Que é, um constelador tem que estar no vazio. E eu pensava assim, mas o que é que isto quer dizer? Percebes? O que é isto de estar no vazio? E então é isso, é não ter intenção, percebes? Não querer esperar nada. É muito difícil ser constelador. Claro, não querer ficar bem na fotografia, sem ego, percebes? Então isto é um trabalho que exige um grande trabalho interno. E muita humildade. E muita humildade. Muita autoobservação também. Isto é um trabalho de atenção plena. Exato. E sem controle nada. Então, eu verdadeiramente não estava preparada. Foi preciso ainda um trabalho de desconstrução, não é? E portanto, hoje olho e percebo que, de facto, tudo tem um timing. E o timing certo é o timing do universo, não é o nosso. Exatamente. Eu aprecio muito a forma humilde como tu partilhas sobre a tua arte, não é? Que é essa ferramenta de seres canal também e ao mesmo tempo seres essa mulher tão humana que já passou por tanta coisa. Eu estive a estudar um bocadinho sobre ti, sobre a tua história, sobre a tua biografia e eu acho-te uma mulher de uma força e de uma humildade muito grandes, não é? Porque apesar de... Porque às vezes as pessoas fazem muito esta coisa, não é? Que as pessoas que estão no desenvolvimento pessoal não têm problemas e porque já estão muito resolvidas e tu, como todos nós, não é? Tens passado por N desafios e cada desafio te vai... Eu sinto isso sempre também com os meus, não é? Claro. Cada desafio te vem colocar... num outro patamar de maturidade da tua alma, da tua vida e sempre, e já tocaste em alguns desafios teus, não é? E houve um desafio teu mais recente que eu te queria questionar, não querendo ser invasiva, porque eu sei que tu já falaste... Mas podes perguntar abertamente. Pronto, estamos à vontade. eu sei que tu já falaste em 2019, passaste por um cancro, não é? Por 2. Um linfoma. Um linfoma e uma leucemia. Pronto. E essa, imagina, eu quero-te fazer esta pergunta depois, o que é que tu sentiste depois de tanto caminho já feito, de tanto que já foi curado, olhado, integrado? Qual a grande aprendizagem desse processo? Olha, felizmente tive várias. E uma delas é muito interessante falar na questão da humildade, porque uma delas foi exatamente isso, que era... Ainda havia ali uma ponta de arrogância minha, no sentido de dizer, já tenho 30 anos de desenvolvimento pessoal, percebes? Já estou shanti. e de repente, portanto, já tinha cuidado com a alimentação, já meditava, pronto, ou seja, aquelas coisas que tu sentes que fazem parte da tua vida para cuidares da tua energia, mas eu pensava, ok, agora à partida já não preciso fazer mais nada. E quando o cancro me apareceu, eu lembro-me que virei para Deus e perguntei, o que é que tu queres mais de mim? O que é que tu queres mais de mim? Porque isto não pode ser sempre tão duro, percebes? E lembro-me que Deus disse-me 2 coisas muito importantes. Disse-me, eu quero que tu vás mais fundo ainda e quero que tudo aquilo que tu andas a ensinar há muitos anos, que tu observes e que pratiques em ti. Então, sabes, foi um trabalho de... quando tu sentes a tua morte, a morte ao teu lado, eu senti várias vezes a morte ao meu lado, eu disse a Deus, eu entrego-me.
E isto pode parecer uma coisa irrelevante, mas não é. Porque não é que estás tu a chorar e estou eu. Porque eu estava aqui a tentar, mas não deu. Não, mas é tão bom, é sinal que temos coração. Sabes, porque era preciso eu render-me. Era preciso eu entregar-me completamente a Deus. Percebes? E era preciso eu sentir-me totalmente vulnerável. Percebes? Impotente. Que é exatamente o que acontece quando estamos numa situação de saúde, é que não temos controle. Claro, não temos controle. E isso, digo-te uma coisa, Inês, foi muito interessante porque eu notei um antes do cancro e um depois do cancro a seguir. Na maneira como eu constelo, eu notei um antes e um depois. Porque faltava isso, sabes? Faltava essa humildade, essa rendição, essa entrega total, essa impotência de não querer nada, esse não controle. Não é? Tu estás ali e não controlas nada, tens que confiar nos médicos, nos enfermeiros, tens que confiar que se Deus te quiser, leva-te. Exato. Se Deus não te quiser, não te leva. E portanto, eu sei, no outro dia estava a fazer uma terapia, porque eu trabalho muito sobre mim, e a pessoa que estava a fazer uma terapia disse-me assim: tu tens consciência que tiveste a mão de Deus para ficar aqui? Eu disse: eu tenho, porque eu sentia. Deus disse: ainda preciso de ti. E portanto, eu sinto, sabes, que eu tive uma segunda oportunidade. Então, e essa oportunidade é uma oportunidade para estar ao serviço. Percebes? Estar ao serviço. Custa o custar. Percebes? Às vezes vou fazer constelações e penso assim: isto era tão bom ficar aqui no sofá. Exato. Ficar aqui no sofá, estou cansada, ou ir para a praia e não sei o quê. Mas eles dizem-me assim: não, desculpa lá, mas tens mesmo que ir. E é isto, percebes? É este trabalho de rendição e de humildade total e de entrega e de confiança e de fé. Sabes? Eu falava muito em fé, porque eu fui criada numa família católica e eu, pronto, tenho uma cultura católica e sempre vivi assim. Mas uma coisa é tu falares de fé. Outra coisa é tu sentires a fé e viveres pela fé. Então, aquilo trouxe-me isso, percebes? Eu lembro que depois disso houve um xamã que me ajudou muito nesse processo, claro. E quando, depois de ter passado o problema do cancro, eu estava em frente dele e ele disse-me assim: sabes, houve 2 coisas que tu ganhaste neste teu processo. Sabes o que é? Eu disse: eu desconfio, mas quero que tu me digas. Ele disse-me assim: humildade e fé. E portanto, era isso. E são 2 ferramentas para já difíceis. Muito difíceis, sim. Para já difíceis e são 2 ferramentas que são cruciais neste trabalho de constelador, percebes? E que eu não tinha consciência. E portanto, por isso é que eu digo, eu já escrevi, quer dizer, foi o momento mais duro da minha vida, essa é a morte do meu pai, mas foi o momento mais transformador. Fora aquilo, para além daquilo que eu desconstruí no cancro. Percebes? Porque obviamente que tu estás deitada numa cama, não é? Ou seja, os meus ciclos de quimio, o primeiro ciclo de quimio eram 9 horas e portanto eu estava 9 horas numa cama de um hospital e eu estava lá deitada e estava a meditar em vez de ouvir tudo o que se passava ali, que não era para mim. E eu perguntava: o que é que eu estou aqui a aprender? E a resposta era: tens que trabalhar a paciência. Ainda tens que trabalhar a paciência. Então, e depois obviamente quando ia para casa, uns dias ficava melhor, outros dias ficava pior, havia dias que eu nem conseguia falar, portanto as pessoas ligavam e eu não conseguia falar, e portanto tu estás num momento total de introspeção contigo. E muitas vezes eu agarrava-me a um terço a rezar. Percebes? E então há ou seja, são momentos que tu tens únicos, não é? Porque no dia-a-dia, na azáfama do dia-a-dia, e quando tu está bem, ninguém se vai lembrar disso. Exato. Percebes? É uma grande verdade, não é? Não é? Então, eu tive ali apesar de toda a minha
a minha vivência católica, eu tive ali conexões e momentos contigo, com comigo Deus e com Deus que eu nunca tinha tido, percebes? E isso traz um apaziguamento e uma, sabes, uma consciência de que é muito interessante isto, é uma consciência de que de facto nós não controlamos nada. Sabes? E no dia em que alguém lá em cima quiser desligar um botão, desliga-me um botão e eu posso estar cheia de vida, não é? E posso ir a atravessar uma rua e ele diz assim, não, mas eu agora preciso de ti aqui em cima. Ok, e a gente vai para cima. Percebes? E lembro-me que depois disto eu fui à Alemanha porque senti que tinha que ir às origens. Eu só me vinha uma mensagem, tens que ir às origens, e eu nunca tinha conhecido o Bert Hellinger e queria conhecer o Bert Hellinger. Infelizmente não o conheci, porque ele faleceu 15 dias antes desse evento. Mas quando lá estava, há um evento e há uma pessoa que diz assim, quando se olha para a morte com amor, tornamo-nos livres. E eu comecei a chorar convulsivamente durante 2 horas. Percebes? Porque foi isso que eu senti. Eu neste momento não tenho medo da morte. Porque eu a vi ao meu lado várias vezes. Percebes? E disse-lhe, se me quiseres levar, leva-me. Não é? E tive a consciência clara que a morte e a vida são muito maiores do que nós. E nós não controlamos coisas que são maiores do que nós. E nesse renascimento tu voltas para a vida, né, da vida, do dia a dia, claro, desde um lugar muito diferente. Completamente diferente. Estares não só contigo, não só na tua fé, sim, mas também com os teus, na tua missão. Sim. É um lugar completamente novo. Completamente novo. Sabes, eu percebi ali o que é que de facto era importante para mim. O que é que de facto é importante para ti, Paula? Para mim é importante onde é que eu coloco a minha energia, ok? E é importante o tempo. Onde é que eu gasto o meu tempo? Com quem é que eu gasto o meu tempo? A fazer o quê? Percebes? As minhas prioridades mudaram completamente. Sabes? Aquela coisa, eu era uma workaholic, porque eu gosto daquilo que faço, não é? Sempre gostei, mesmo quando trabalhava num banco, eu gostava daquilo que fazia, não é? Mas hoje continuo a adorar aquilo que faço, só faço mesmo isto, constelações, mas é preciso, ok, há um tempo. Percebes? E isso é como se reorganizasse coisas cá dentro. É? Agora tens o teu tempo, o tempo de te nutrires. Sim. Tudo muda. O tempo da família, percebes? O tempo dos amigos, o tempo a eu fazer coisas que gosto, não é? O tempo a me dar prazer a mim, para dar prazer aos outros, e portanto mudou isto, percebes? O tempo, a importância do tempo. E seria tão bom que nós pudéssemos viver com essa consciência e dando essa importância real à vida, que é esta grande oportunidade que nos é dada, claro, sem precisarmos às vezes de passar por momentos de tanta dureza, não é? Destes grandes wake-up calls que vêm. Seria perfeito, mas a vida não é isso, não é? A vida é tão mais misteriosa do que isso, certo? Sim. A tua história é incrível e a forma como tu falas dela, olha, eu tenho estado aqui em grandes constelações a ouvir-te. Olha, queria-te fazer aqui algumas perguntas mais específicas que às vezes me fazem a mim. Que bom. Eu há bocado partilhava contigo, não sou consteladora, mas tenho um amor imenso às constelações e à visão sistémica e é algo que está presente na minha vida. E às vezes as pessoas perguntam-me, Inês, sobre os padrões que repetimos, e quando tu já és consciente de um determinado padrão e ainda assim ele continua a repetir-se na tua vida. O que fazer? Olha, é uma pergunta muito interessante e ainda hoje estava a falar com uma amiga sobre esse tema. Estas coisas são muito interessantes, porque para mim hoje, e em tudo aquilo que todo o meu processo, há claramente 2 tempos. Há o tempo de tu, e mais uma vez o tempo, há o tempo de tu tomares consciência, ok, de algo. Eu tenho consciência deste padrão, eu tenho consciência disto não me serve, eu tenho consciência desta rotina que não me agrada. Mas isso é trazer à consciência.
Ok? Portanto, já é um grande passo. Eu costumo dizer que há 3 níveis de cura. Ou seja, primeiro é trazer do inconsciente para o consciente. Ok? E muitas vezes nós nem temos consciência. Portanto, já trazer do inconsciente para o consciente é ótimo, é o primeiro passo. Só que depois, aqui, não chega. Porque não transformas. Ok? Então, depois de tomar consciência, tu precisas de transformar. E como é que tu transformas isto? A transformação tem que se dar ao nível do corpo. Ok? Porque se ficar aqui é conhecimento ou é consciência, mas não é transformação. Porque tudo o que acontece connosco fica registado no corpo. Então, para ser transformação, tem que ser ao nível do corpo também. Então, ok, qual é que é o passo a seguir à consciência? É a cura. E como é que eu curo? Eu curo através da minha vivência, do meu corpo. Percebes? E, portanto, é por isso que qualquer trabalho vivencial, bioenergética, constelações, qualquer trabalho corporal, percebes? Que ajude a transformar depois aquele padrão que já está consciente, mas que eu tenho que o limpar dentro de mim para criar outro que me seja saudável, percebes? Portanto, ou seja, depois esse é o terceiro passo, é transformar aquilo que eu não quero, ok? Que eu herdei, ou por alguma razão, e transformar num que me seja útil e que seja de acordo com a minha verdade e com a minha história hoje. E tu transformas na ação, sim, não é? Criando um novo comportamento, um novo hábito, um novo pensamento. Sim. O Deepak Chopra tem uma frase, ele fala sobre isso de uma maneira muito engraçada. Ele diz que tudo o que acontece connosco, o nosso corpo tem uma série de informações químicas, não é? E as nossas células habituam-se a essas informações químicas. Ele chama os péptidos. Ok? Então, se nós estamos a dar às nossas células uma determinada informação química, elas ficam viciadas naquela informação química. Okay? Que é o caso do stress, da tensão. Dos pensamentos. Percebes? Nós não temos a mínima noção, mas 95% dos nossos pensamentos diários são pensamentos que não nos ajudam. E que são pensamentos que estão a acontecer por trás do pano. Exatamente, por trás do pano, exatamente. Ou seja, não temos noção, mas vamos no carro, ai que trânsito horrível, ai hoje não sei o quê, ai o meu chefe não sei o que mais. Isto são tudo coisas que estão a acontecer e que não ficam só aqui. Não ficam na mente, vão para as hormonas, vão para os químicos do corpo. Percebes? E depois o nosso corpo diz assim, então dá-me lá aquela informação química do que o teu chefe é um chato, ou que o teu chefe vai complicar a vida, etc. Então, tudo isto acontece dentro do nosso corpo de uma maneira muito silenciosa. Então, como é que eu transformo isto? Ok, primeiro ter consciência, que já a nível dos pensamentos é muito difícil. E depois ok, eu agora vou transformar num positivo. E que pode ser com afirmações, percebes? Eu lembro-me quando comecei este meu caminho, eu lembro que tomei consciência dos principais pensamentos negativos que eu tinha. Tu crias afirmações positivas e hábitos positivos para aquilo e depois cada vez que vinha um pensamento desses eu começava imediatamente a dizer os positivos. A mantrar, exatamente, eram mantras para mim. Não é? A tomar banho, a comer, a almoçar, tudo aquilo, percebes? E, portanto, isto foi a forma como eu comecei, não é? A transformar coisas em mim. E ao fim de 3 meses eu notei uma diferença brutal. Só que depois as constelações vieram-me trazer outra vivência, que é, ok, isto é muito importante, mas é preciso ir a um nível muito mais fundo. Porquê? Porque há muita coisa inconsciente que está dentro de nós e que está no nosso sistema familiar que nós não temos consciência. E, portanto, não conseguimos transformar porque nem sequer temos consciência. E, de repente, quando estás numa constelação, aquilo surge. Percebes? Porque a constelação mostra. E mostra através de quê? Há pessoas que me dizem assim, mas mostra como? Mostra através dos movimentos do corpo. Porque o corpo tem tudo. Um movimento de mãos, um movimento de olhar, um gesto numa constelação. Tem lá muita informação.
Percebes? Então é a leitura desses sinais corporais que nos vão mostrando o que é que está dentro daquele sistema. Percebes? Como naquela série O Novo Eu, percebeste que aquela cirurgiã começava a tremer da mão. Percebes? Portanto, pequeninas coisas que são mostradas numa constelação e que tu percebes, como é que eu nunca vi isto? É verdade, está aqui. O próprio trauma, não é? Claro, é fisiológico e fica no corpo. Fica registado no corpo, sim. Só que, repara, nós temos um instinto de sobrevivência brutal, é o nosso maior instinto, é de sobrevivência, não é? Então, vamos colocando todas essas questões que nos vão surgindo, esses traumas e essas dores, nós vamos colocando para debaixo do tapete para poder sobreviver. Claro, claro. E temos essa enorme capacidade, não é? Felizmente. Mas as coisas vão ter que surgir em algum momento, não é? Para serem integradas. A cura para ti, para mim a cura tem muito a ver com isto, claro, com a integração. Curar é integrar todas as partes. É integrar, é ver e integrar. Porque muitas vezes nós nem sequer ainda conseguimos ver. Percebes? Aquela dor, aquele trauma daquela avó. Muitas vezes as pessoas dizem assim, sim, minha avó era uma pessoa péssima, minha avó era uma pessoa com quem eu não tinha relacionamento. E, portanto, o que nós vemos é a atitude da pessoa. Mas as constelações o que vão mostrar é a origem daquele comportamento. Porquê que a avó tinha aquele comportamento? Porquê que a avó tinha essa capa? E quando tu vais procurar a origem, ok, tu percebes, a avó também viveu esta dor. A avó também viveu este trauma. Então, é muito comum tu depois, de repente, perceberes teres uma emoção. E nasce, em vez da crítica e do julgamento, nasce-te uma compaixão. Sabes que as constelações fizeram uma coisa muito interessante, que é, tiraram-me o julgamento. Percebes? Não há. Porque já não estás a olhar aquele pai, aquela mãe, aquela avó, do lugar da filha ferida. Claro. Não é? Estás a olhar, se calhar, trazendo um bocadinho esta visão mais longe, a origem. Mais ampla. Claro, mais ampla. Percebes? É isso mesmo. Olhá-lo como um homem, como uma mulher que viveu uma história. Uma história. Percebes? E isso traz uma compreensão, percebes? Percebes que todos somos o resultado da nossa história. Todos. Certo. E há histórias muito difíceis e há histórias menos difíceis. Certo. E sabes uma coisa mesmo que eu gostava de firmar aqui com a tua presença, era esta mensagem que eu queria passar às pessoas que nos veem, que nos ouvem, de que não vale a pena rejeitar, não é um caminho, a vida mostrou-me isso a mim, mostrou-te a ti, claro, que não é certamente o melhor caminho, o da negação, o da rejeição, o do orgulho, porque a história e aqueles que vieram antes de nós vão continuar connosco para sempre. E nós só podemos criar uma nova história quando fazemos essa cura, né? Que é integrar todos e todas as partes, as nossas e as deles, e que no fundo estão em nós. Estão em nós. Não é? Estão em nós. É isso mesmo. O nosso grande trabalho é um trabalho de completude. Completude interna e externa. Ou seja, e eu gosto muito de dar esta imagem porque acho que é uma imagem que clarifica muito a nossa responsabilidade e o nosso caminho, que é, imagina tudo isto como se fosse um grande puzzle, não é? E a nossa família, o nosso sistema familiar é um puzzle. Uma cidade é um puzzle, um país é um puzzle, uma nação é um puzzle. Num puzzle, não interessa também o número de peças que tem, mas num puzzle cada peça só encaixa num lugar. E não há duas peças iguais. Então, e também, naquele puzzle, não podem faltar peças. Porque se faltar uma peça no puzzle, tu queres agarrar o puzzle e não consegues, ele desmorona-se. Então, o que é que nós andamos aqui a fazer? Andamos à procura das peças que faltam do puzzle, daquele bisavô que foi esquecido, daquela avó de que ninguém falou,
daquele tio que foi abortado, mas ninguém fala, dos filhos que a avó teve, mas que ninguém fala, das crianças que morreram no parto. Portanto, tudo isso, ou seja, são dores muito grandes e que as pessoas não falam pela dor que isso acarreta. É uma proteção. É uma proteção, mas está lá um buraco do puzzle. E enquanto houver buracos do puzzle, o puzzle não tem força. Então, é importante que alguém venha numa geração à frente e dizer assim, vamos lá incluir este tio, vamos lá incluir aquela bisavó, vamos lá aceitar olhar para a história daquela avó e incluí-la. Porque enquanto houver excluídos num sistema, há conflitos. Porquê? Porque depois as outras peças que estão lá no puzzle andam à nora. Qual é que é o meu lugar? E o que é que eu ando a fazer? Qual é que é o meu lugar? E é isso que muitas vezes nós vivemos em família. Claro. Claro. E às vezes nem sabemos o que é que se passa e é tão importante conhecer a nossa própria história. Pois é. É outra sugestão, não é? Que eu deixo, não é? Que conversar, não é? Sim. Conversar com quem ainda podemos conversar. Sim. Eu há semanas tive uma conversa com a minha mãe absolutamente transformadora para mim. Claro. Quando eu lhe fiz uma simples pergunta intuitiva, mãe, não querendo entrar aqui em pormenores, nem expor a minha mãezinha, claro, mas, mãe, mas explica-me um bocadinho melhor porque é que tu e a avó tinham uma relação tão difícil. Claro. E a minha mãe contou-me algo que aconteceu entre elas quando ela estava grávida de mim. Estás a ver? E quando ela me conta, eu começo a chorar. Claro. Porque eu entendi algo sobre mim. É isso. Sabes? Como uma emoção que muitas vezes vem como um gatilho na minha vida. E foi só isto. Eu abrir esse espaço e fazer essa pergunta aberta, de alguma forma, e ela traz-me uma resposta importantíssima para mim e para a minha relação com o meu filho. Claro. Sabes? Claro. E estas magias nós podemos fazê-las acontecer quando realmente abrimos o coração. Claro. Para eles, Claro. para querer escutá-los, para querer ouvi-los e para querer saber sobre nós. Saber deles é querer saber sobre nós. Claro. Claro. Por isso é que o nome do meu livro é isso, saber quem fui para viver quem sou, porque, e tu vais perceber, não é? Está lá uma parte importantíssima da minha história, um grande segredo de família e o impacto que aquilo tive, percebes? O impacto que aquilo teve em várias gerações. Percebes? Na geração do meu pai, na minha e das minhas irmãs, portanto, o efeito que aquilo teve na minha filha, que tem a minha filha mais velha, uma dislexia, e portanto é muito interessante, percebes? E porque aparentemente tu dizes assim, tiveste uma infância feliz? Sim, tive. Não me lembro dos meus pais discutirem, percebes? O meu pai e a minha mãe minha mãe diz que não conheceu mais nenhum homem a não ser o meu pai, portanto, percebes? Uma família aparentemente sim, e feliz, uma infância feliz, mas havia ali algo na história da família que precisava de ser partilhado e precisava de ser desvendado e integrado, ok? Para que o puzzle se pacificasse. E eu no meu cancro foi muito interessante porque eu no meu cancro vivi muitas dores físicas no corpo dessas pessoas. Tu depois, quando lês o livro, vais perceber da dor do meu pai, da impotência do meu pai, da tristeza da minha tia, percebes? Muitas coisas que eles viveram, emoções e que não manifestaram. Eu havia alturas que eu estava sozinha e estava a viver esses processos e estava a sentir, mas eu estou a sentir esta impotência, de onde é que isto vem? Isto é da minha avó. Esta impotência também é do meu pai, que não foi contra o pai dele. Para desvendar aquele segredo. Esta tristeza profunda era da minha tia, que nunca conseguiu chamar filho ao filho. Percebes? E portanto... E vais-te curando. Claro. E isso também fez parte certamente da tua cura. Sim. Que lindo, Paula. Que bonito como é que tu consegues realmente é trazer a consciência à vida, não é? E viveres e perceberes que o corpo fala connosco, tudo nos está a trazer notícias, não é? sobre nós. Sim. Paula, eu ficava aqui na boa mais umas horinhas
contigo, a fazer-te perguntas, mas olha, em jeito de fecho, queria-te perguntar que mensagem assim é que tu gostavas, que semente, que mensagem é que tu gostavas de deixar a quem nos ouve e que, sei lá, poderá estar neste momento um bocado atrapalhada na vida de querer resolver um padrão e não estar a conseguir, ou de querer ser feliz e ter paz e não estar a conseguir. O que é que tu gostavas de deixar como uma sementinha? Olha, eu vou dizer, a mensagem que eu vou dizer foram aquelas que eu vivi, que é, em primeiro lugar, acreditem que ninguém nos quer mal. E tudo o que nos acontece não é por um propósito mau. E, portanto, há sempre alguém lá em cima que olha por nós e que quer que nós vamos mais fundo. Portanto, esses processos de grandes desafios são processos que nos pedem uma maior profundidade. Então, peçam ajuda, porque pedir ajuda é um ato de humildade. E eu digo-te isto, muitas vezes vivi situações na minha vida que não pedi ajuda por arrogância, porque achava que sabia tudo, e não me dei bem. Então, peçam ajuda, ok? Não desistam, porque se não for ali, há de ser mais à frente. Rezem muito, confiem, falem com Deus, porque Ele ouve. Às vezes as pessoas dizem, isso só algumas pessoas têm esse dom. Não, esqueçam. Não há esse dom para uns e para outros. Deus não exclui. Não é? Só que nós muitas vezes estamos numa azáfama tão grande que não o ouvimos e Ele fala de maneiras muito subtis. Não é? Então, confiem, peçam ajuda, rezem e tenham fé. E tenham fé, que nunca desistam. Porque só Ele é que desliga o botão quando quiser. E enquanto cá estivermos, temos que fazer tudo para viver a vida da melhor maneira possível, porque é verdadeiramente a maior bênção que temos. Mesmo. É uma grande dádiva. Paula, obrigada. Obrigada por este encontro, também. Por esta partilha, por estas sementes que eu desejo muito que germinem e que cresçam ainda em todos os nossos corações, aqui também de quem nos ouve. Obrigada. Foi muito especial. Obrigada, Inês. Obrigada mesmo de coração. Até muito breve. É um privilégio. Até muito breve. Vamos embora. Que bom. Muito obrigada também aí a quem nos ouviu, a quem nos escutou. É mesmo daqueles episódios para escutar mais do que uma vez, de coração aberto, com presença. Tenho a certeza que muitas coisas se vão integrando e revelando. Então, muito obrigada por também nos terem escutado e para a semana voltamos com mais uma conversa inspiradora. Até lá!